Olá, tudo bem? Eu sou a Priscila Mendes, estou aqui para te trazer algumas informações sobre autocuidado e bem-estar. Sei que você já tem muitos conhecimentos, já conhece muitas coisas, mas é sempre importante a gente ter pontos de vistas diferentes para que a gente possa se aprofundar, né? E nem todo momento a gente está disposto a conhecer coisas novas e usá-las. A partir do momento que você está fazendo já um programa de detox, você já está, né, contribuindo para a melhor nutrição do seu corpo, e a partir disso é mais fácil você observar melhor seu corpo e estar mais disposto a mudar alguns hábitos que às vezes não estão legais aí para você. Então, essa é uma oportunidade bem interessante para dar esse start. Vamos juntas? Vamos juntos? Eu vou compartilhar algumas coisas, alguns pontos que eu acho bem relevante. Lógico que aqui a gente não vai, assim, finalizar todas as informações, porque quanto mais a gente estuda sobre o assunto, cada vez mais a gente tem novas portas se abrindo. Então, a intenção aqui é trazer para você pequenas coisinhas, pequenos pontos de vistas, que você, a partir disso, você também vai procurar coisas que melhorem seu autocuidado, tá bom? Então, peraí que eu vou compartilhar aqui a tela, para a gente começar. Então, o nosso trabalho aqui vai ser sobre bem-estar. Esse daqui a gente está falando, né, com vocês que estão aí no Rio, que compraram o Clean Diet com a Marcela. Então, eu vou me apresentar aqui. Eu me chamo Priscila Mendes, eu sou fisioterapeuta integrativa, né, há mais de 20 anos, e meu objetivo é ajudar as pessoas a alcançarem o bem-estar por meio de abordagens simples e eficazes do autocuidado, de autocuidado. Então, a minha busca é trazer coisas bem fáceis da gente se conectar, para que não seja uma coisa que a gente perca tempo, que a gente perca a vontade de fazer aquele benefício para si mesmo, né? Às vezes a gente está sempre disposto para cuidar do outro, nosso filho, nosso marido, nosso trabalho, mas nós somos uma instituição que, se a gente não estar bem, né, a gente não consegue melhorar quem está na nossa volta. Então, é importante que a gente permaneça com uma boa qualidade de vida para que a gente consiga aí trazer benefícios para quem está à nossa volta, né? Então, você merece sentir-se bem, em harmonia consigo mesmo. E esse é um processo, não é de um dia para o outro que a gente faz isso, mas é um processo bem rápido, porque a gente vai sentindo os benefícios assim de uma forma extraordinária, né? E o autocuidado é para todos, não importa a religião, status social, enfim, não importa nada. O importante é você estar tendo esse momento para você. Eu vou abordar aqui 5 tipos de autocuidado, tá? Ele vai ser o autocuidado espiritual, o físico, mental, social e o emocional. A gente vai começar pelo espiritual, né? Ele é um bem-estar que ele é definido por uma sensação, né, de contentamento que a gente alcança através de um propósito. Essa palavra, às vezes, ela está muito usada de uma forma que a gente já perde um pouco a credibilidade, né? Mas a gente tem um propósito na nossa vida é tão importante quanto a gente se autocuidar, porque é como se a gente tivesse um objetivo. Então, nosso objetivo é estar aqui. Se você não tem um propósito, você fica caminhando para todos os lados sem se conhecer, sem se entender, né? E esse propósito, ele tem essa conexão, né, espiritual, ela tem duas vertentes. Ela tem a nossa vertente que é com uma coisa religiosa, que é uma relação vertical, né? A gente está aqui e essa relação espiritual religiosa está em cima. E a gente tem um bem-estar existencial, que é relacionado com as pessoas com quem a gente convive. Então, é uma relação vertical. Então, é importante a gente pensar não só na religiosidade. Ah, eu sou católico, eu sou é, é, como que fala, judia, eu sou, enfim, não importa. O importante
é você estar conectado com esse bem maior, né? Com essa coisa que está no vertical, que é o espiritual. E é importante a gente se relacionar também de uma forma amorosa com quem está à nossa volta. A partir do momento que a gente tem essa conexão, a vida já começa a ficar um pouco mais fluida, né? A gente consegue ter mais empatia, mais compaixão, né? A empatia a gente tem com o outro, mas eu acredito que a compaixão ela é mais poderosa, porque a compaixão ela faz com que a gente ajude o outro, mas a gente sabe o caminho para voltar para o nosso corpo, para a nossa vida. A gente não fica lá no outro, né? Não chega lá no outro e fica remoendo, né? Convivendo ou vivendo a experiência do outro. A gente volta para a nossa existência. Passando agora para o bem-estar físico, né? O bem-estar físico. Deixa eu mudar isso daqui, para ficar melhor. O bem-estar físico, ele é importante, assim, né? Os 5 pilares são muito importantes. O físico, a gente precisa estar sempre cuidando do nosso físico para que a gente tenha energia para fazer as coisas, musculatura, né? Para desenvolver algum trabalho. Então, ele é fundamental, né? Para zelar para o nosso corpo, isso vai além da estética, né? Ele não se limita às celulites, até coloquei aqui, a pelos ou estrias. O foco, né, deve ser a manutenção da saúde e da consciência corporal. Aqui, o importante é você se conhecer, saber os limites do seu corpo. Até aqui é meu corpo, daqui para lá é o corpo do outro. Isso daqui, né, porque tem, às vezes, né, eu sou fisioterapeuta e às vezes eu peço para a pessoa assim, vamos supor, contrai o bumbum. A pessoa não sabe o que é contrair o bumbum. Ela não tem essa consciência corporal. Então, essa consciência corporal, ela é de extrema importância, né, para a gente ganhar bem-estar. O bem-estar social, cuidar de si mesmo, ela parece uma coisa solitária, né? Mas, em certa medida, ela é. Mas a gente, a partir do momento que a gente está bem com a gente, isso reflete no ambiente onde a gente vai estar inserido. Então, às vezes a gente está muito bem, a gente chega num ambiente que está um pouco mais pesado, ou um pouco mais denso, assim, né? Por exemplo, acabou de ter uma briga, a gente chega toda feliz naquele lugar. O que que acontece? A gente começa a ser, como se a nossa energia fosse um pouco transportada para aquele lugar, para que aquilo se assente um pouco. Então, é muito importante a gente conseguir ter consciência de que o ambiente ele impacta nas nossas emoções e na forma como a gente está se sentindo, mas é importante a gente saber não deixar com que isso, né, seja sugado. No entanto, estabelecer e manter vínculo com pessoas que oferecem apoio, cultivam a empatia, a compaixão, estou falando aqui da compaixão de novo, também contribui para o equilíbrio pessoal. Dessa forma, aprendemos a lidar não só com as nossas próprias frustrações emocionais, mas também com a dos outros. Então, a partir do momento quando você entende que o outro, aquela situação, aquela emoção é do outro, você não entra e fica ali, né, curtindo aquela fossa. Você consegue voltar para a sua vida e seguir seu caminho. É difícil, às vezes, separar um pouco o que é social, o que é espiritual, o que é emocional, porque é tudo muito emaranhado, é tudo muito próximo. Eu tentei separar, assim, para ficar um pouco mais didático, mas conforme a gente vai falando, parece que as coisas são parece que é muito do mesmo, né? Agora, o bem-estar mental. Eu até coloquei essa imagem, que é uma viradinha de chave. É, Tem momentos, né, que a gente está vivenciando, né, tá vivendo aí a nossa vida, de repente acontecem coisas simples e a gente às vezes não percebe, mas aquilo impacta diretamente com o que a gente pensa. Eu falo que são as nossas viradinhas de chave. Às vezes você está na terapia, você faz, você está falando, e aquilo ali não está sendo suficiente. Às vezes você sai para o mundo e às vezes você vê, sei lá, uma folha caindo, aquilo ali te dá um insight, que é que eu falo essa viradinha de chave.
Então, esteja presente para as coisas que estão acontecendo ao seu redor, né? Nada vai acontecer contigo, né, se você não der essa permissão. E tudo que acontece com a gente tem o propósito de trazer consciência. Então, não pense que as coisas que a gente chama às vezes de ruim são ruins. Ela está querendo te contar coisas, né? Então, esse bem-estar mental é um estado, né, que o indivíduo consegue empregar suas próprias habilidades para lidar com o estresse do dia a dia, sendo produtivo e colaborando com o seu entorno. Então, é importante que a gente entenda que as coisas acontecem e busca entender que as coisas que aconteceram contigo trazem de informação para você. Às vezes é estranho, mas é muito legal a gente começar a olhar para a nossa vida de uma forma que, nossa, uma pessoa veio e me falou de um assunto. Ela falou comigo daquele assunto se ela nunca tinha falado. Aí você percebe que meio que a temática do seu dia vai ser sobre aquele assunto. E aquele assunto está dentro de você, é uma coisa que você precisa olhar e você não está olhando. Então, são sinais, né, que o universo aí está te emanando para que você olhe para dentro de você, porque lá sempre tem todas as respostas. O bem-estar emocional, né? Quem não quer estar bem emocionalmente? Aqui, eu não, acho que eu não escrevi aqui, mas é bem importante a gente salientar que o emocional, ele, ele não depende, né, só da gente. É importante a gente ter consciência dessa emoção, mas essa emoção a gente não consegue controlar o que o outro vai fazer com a gente. Então, tem uma coisa que eu acho que é muito importante a gente entender, e não importa o que aconteça com a gente, mas o importante é o que a gente faz com o que aconteceu com a gente, né? Então, sentir raiva, os sentimentos da raiva, os sentimentos de você explodir, de você ficar muito feliz, isso tudo é uma passagem pelo nosso corpo, né? Então, é importante a gente entender que isso chega até a gente, mas isso não fica na gente. Eu tenho um mestre que ele fala, as emoções são como um passarinho, elas só não podem fazer ninho na nossa cabeça, isto é, ela só não pode criar, né, um filhote e aquilo ali ficar ali na nossa mente, não. Aquilo é passageiro, né? O nosso corpo sente. Às vezes a gente está irritado, a gente fica mais tenso, e fica mais bravo, né? E fica com aquela tensão, e depois o nosso corpo vai reverberar isso. Ou se você está muito feliz, cara, você se sente leve, parece que tem borboletas no seu estômago, e é uma sensação deliciosa. Mas daqui a pouco você percebe que aquela emoção ali não é mais presente. Então, a ideia aqui é estar presente para esses sentimentos, né? Para essas emoções, porque elas chegam até a gente, elas instalam em alguma parte do nosso corpo, às vezes você começa a suar a mão, né? Às vezes você vai fazer uma apresentação, vai conhecer uma pessoa diferente, ou vai num novo emprego, às vezes a mão começa a transpirar, o pé transpira, você fica mais ansioso, depois que aquilo passa, tudo, né, se adequa, volta a uma normalidade. Então é importante lembrar, e saber se autorregular, né? Se você tem crianças, nós como adultos, a gente tem o dever e a obrigação de ajudar nossos filhos a se regular. Eles não conseguem fazer isso sozinhos. Então, nós adultos, a gente tem essa capacidade, mas às vezes não é treinado. Mas a partir do momento que você conhece e entende o processo, você consegue sim se autorregular de uma forma fácil. Eu sempre gosto muito de música. Então, quando às vezes eu não estou tão 100%, eu tento colocar uma música que eu gosto, né, com uma vibração mais alta, para que o corpo entenda que você não está em perigo, né? Você não está vivenciando de frente, você não está de frente com um leão, vamos dizer assim. Você está tranquilo agora. Aquele sentimento está presente, mas você não está, né, é, realmente no perigo. E uma vez que esses sentimentos são passageiros, né, como eu disse,
Daí a gente vai para as dicas de autocuidado. Eu separei algumas, né? Primeiro aqui, a alimentação, a importância, né, de se alimentar de forma consciente e dedicar atenção, né, que constitui para o seu corpo, prestar atenção no que você come e a forma como você come, não só o que você come, é de extrema relevância, né, para nutrir realmente seu corpo. A nutrição, ela está muito ligada à nossa relação com a mãe. Então, por exemplo, se você, às vezes, você está comendo, ai, nossa, eu gosto de comer vendo o celular, eu gosto de comer vendo a televisão, é uma forma de você se desconectar com a alimentação, né? Que a alimentação, às vezes, a sua relação com a sua mãe não é uma relação, às vezes, equilibrada. Então, você faz uma fuga para você fazer outras coisas. Então, é importante que você, ao sentar à mesa, você preste atenção no que tem no seu prato, as cores que tem no prato, o aroma, as texturas, né? Perceba, né? Deixa todo o seu sentido serem aguçados a partir do momento que você vai se alimentar. Você não está alimentando só o seu corpo físico, tem todos aqueles corpos lá, né? Todas aquelas questões lá, né? O emocional, né? Às vezes quando a gente come, a gente tem comidas que a gente come, que a gente tem um prazer imensurável. Por quê? Aquela comida provavelmente te lembra alguma coisa, alguma situação. Ou tem comidas que a gente come e a gente não se sente bem. É o caso das pessoas que têm intolerância à lactose, ao glúten, né? Em algum momento ela comeu aquilo e o corpo dela sentiu que, né? Que naquele momento houve um, um trauma, tá? E trauma não é um trauma que às vezes é tão brusco. Às vezes ela está comendo um prato de macarrão e ela recebe uma notícia desagradável, que pode ser só, ó, seu projeto foi, seu projeto não foi, fala, aceito, e isso pode ser um trauma ali para a pessoa, e aí aquele glúten, aquele lactose que às vezes está ali na massa também, aquilo ali é um gatilho para que da próxima vez que ela coma, ela acha que ela está vivenciando aquilo de novo. Então, é muito importante a gente prestar atenção no que a gente se alimenta. Quando a gente, né, quando eu falo sobre introdução alimentar, por exemplo, para criancinha, bebezinho, a gente oferece para a mãe, né, quer dizer, orienta a mãe a nunca dar um alimento novo para a criança experimentar, sendo que na casa teve alguma coisa desagradável. Por exemplo, a mãe está mais irritada, o pai está meio bravo. Então, nesse momento, a gente nunca dá uma frutinha nova ou um alimento um vegetal novo, porque isso pode ser gatilhos lá para frente para que ela possa desenvolver alguma alergia, alguma intolerância. Tá? Então, se você tem alguma intolerância, alguma questão nesse nível, são esses gatilhos. E isso dá para se trabalhar de uma forma muito, muito legal. Então, renda-se, né, a esse prazer de se nutrir, porque você não está nutrindo só o seu corpo, você está nutrindo todos, todos os seus sentimentos, toda a sua saúde mental, a sua saúde espiritual e por aí à frente. Depois a gente vai falar aqui sobre silenciar. Silenciar a mente, não só a mente, mas silenciar, entrar num lugar mais silencioso também, né? Buscar a natureza. Toda vez que a gente está em contato ali com a natureza, o nosso corpo, ele... Existe uma coisa chamada... ai, como que chama? Ai, até esqueci o nome agora. São os fractais, né? O fractal, por exemplo, é daquele desenho do gelo. Aquilo é um fractal. E o nosso corpo, ele lê o fractal de uma forma muito rápida, muito mais rápida do que a gente vê, né? O inconsciente é muito mais poderoso. Então, quando a gente está na natureza, tudo que está na natureza tem dentro da gente. Então, é um lugar que a gente se sente assim, ah, eu estou em casa. É importante a gente ter esse contato com a natureza para tentar silenciar. Silenciar aqui também, a gente pode pensar no momento de tédio, que às vezes as pessoas acham que não é bom, mas ele, sim, ele tem a sua importância.
Porque quando a gente está sempre buscando, eu preciso ler, eu preciso estudar, eu preciso ver uma TV, eu preciso fazer não sei o quê, eu preciso dormir, pode ser que a gente esteja numa fuga, que é do tédio. Vou sentar aqui e vou fazer o quê? Nada. O ócio é importante, o tédio é importante. Ele parece ruim, mas ele tem um momento muito bom. Às vezes você sai desse tédio, né? Você ficou ali 5 minutinhos sem fazer nada. Aí você vai fazer uma coisa, você olha para aquilo que você está fazendo de novo ali, às vezes pode ser escovar o dente. Parece que você vai escovar o dente de uma forma completamente diferente. Você está muito mais presente. Quando você silencia, você escuta o barulho da sua respiração, praticamente um barulho do seu coração, né? Então, é um momento muito mágico, né? Deixa esse silêncio te envolver, né? Ele vai te conduzir suavemente a um estado de paz interior. Eu convido vocês a experimentar esse desacelerar. Desacelera, que é, o tic-tac muda de. Ele fica mais tranquilo, porque a gente fica tranquilo também. Aí eu convido vocês também a terem um diário. Deixa eu tirar aqui um pouquinho. Esse diário, opa, por que um diário, né? Ele você começa a escrever coisas que às vezes parece que não tem nenhum, uma coisa bate com a outra. Eu sou uma pessoa que pega o diário e começa a escrever uma coisa, né? Sem importar com o que eu estou escrevendo, às vezes a gente escreve errado, não tem problema. Deixa o seu coração se expressar. É bem gostoso ter esse momento aí de reflexão com você mesma, né? Então, eu sugiro o diário, porque às vezes você coloca a data, né? É bem importante colocar a data. E o que você está sentindo, qual emoção que é presente. Às vezes, durante a alimentação aí com detox clean, né? Com clean diet, desculpa. A gente come e aí a gente sente assim, nossa, que gostoso, comi isso daqui, me deu uma alegria. O que que é? Qual é essa conexão, né? Nossa, hoje eu acordei mais triste, mas aí na hora que eu almocei, nossa, as coisas mudaram. Então, esse diário, ele vai servir para você estar mais alinhada contigo, estar mais consciente. Daí eu considero, né, alguns pontos importantes também no diário, a gente ver a lua que está no céu. Se você for mulher, qual é a lua que está dentro de você, né? Se você está ovulando, se você está menstruada, ou se você está no período fértil. Essas ligações são extremamente importantes, né? E você colocando isso no diário é, é legal, porque às vezes você está num dia que não está tão legal, daí você lê, né? Você vai lá atrás e busca um dia, tipo, nossa, esse dia foi tão incrível, e esse dia volta como inspiração para você. Então, é o convite aqui para você experimentar isso, né? E eu falo aqui que experimente conversar com o seu coração, e é uma verdade. O sono. O sono é extremamente importante. Coloquei até um bebê, porque o bebê, a gente sabe que o bebê dorme bastante, então ele deveria dormir bastante, né? Tem crianças que às vezes têm sim dificuldade de sono, e aí é uma coisa que a gente precisa cuidar, né? Então, o sono, ele não representa simplesmente um período de descanso. Então, o sono não é descanso, gente. O sono é um processo fisiológico essencial que precisa de qualidade. Então, você precisa manter um horário para dormir e um horário para acordar. Se você tiver essas duas pontas aqui, você vai já se sentir muito melhor. É como se o seu cérebro já entendesse. Hora de dormir, hora de acordar, tá? E aí, tem algumas coisinhas que são interessantes logo que a gente acorda, que é se expor à luz solar, é importantíssimo, né? Vocês que estão aí no Rio, é muito mais fácil se expor à luz solar, né? Às vezes aqui em São Paulo é mais nublado, mas acordou, abre a janela, Se você não puder abrir a janela, vai para um lugar mais iluminado, acende a luz do banheiro. Enfim, é importante porque para mostrar para o seu corpo, né, para o seu cérebro e para as estruturas, né, afins, que é hora de acordar. Então, é uma forma de você dar um estímulo que teoricamente ele é negativo.
não vou dizer negativo, né? Mas é um estímulo que estressa, né? Para que seu corpo é, sinta, agora é hora de acordar. E por volta, assim, do pôr do sol, quando começar a escurecer, o interessante é a gente ir apagando um pouco as luzes da casa, acender mais abajur. Se você vai na cozinha, você acende a luz da cozinha, não tem problema, tá na sala, acende a luz da sala, mas deixa só aquele ambiente iluminado. E se você estiver na sala, você vai fazer alguma coisa, você deixa um abajur. Tenta deixar o mínimo de luz, né, para que você vá para a cama de uma forma já mais tranquila. É importante a gente se desligar um pouco do celular, né? Porque a gente sabe que tem a luz azul, que é extremamente estimulante, não faz bem. Mas é uma coisa que às vezes é o que eu falo, né? Um processo. Às vezes você começa a ter mais consciência disso e você começa a fazer. Tem hora que a gente vai no automático e tá tudo bem, mas a partir do momento que a gente tem isso como consciência, quando a gente faz, a gente fala, puxa, eu tô fazendo errado. Então, o legal, né, a importância da consciência é isso. A gente, poxa, se eu sei que é errado, o que eu vou fazer? Por que eu estou fazendo? Por que eu estou continuando fazendo uma coisa que eu sei que não vai ser bom para mim? E aí, buscar, né, quais são as fugas na hora de dormir? Qual é a sua dificuldade, às vezes, de relaxar, de se manter relaxado? Você tem que estar sempre, né, disposto, acordado, ligado. Então, tudo tem um porquê, querendo ou não, sim. Sim ou sim, sim. Então, e o sono, né, tem esse papel de você fazer a limpeza do seu corpo. Não só a limpeza do corpo, né, do corpo, assim, mas da mente também, né? A gente tem, né, no período da noite, reparações incríveis no nosso corpo. Então, algumas células, algumas partes do nosso corpo vão trabalhar mais, outras vão trabalhar menos, mas o cérebro é uma coisa que é a faxina. Então, quando a gente dorme pouco, quando a gente acorda, parece que a gente está meio de ressaca. Aquela ressaca é porque o corpo ainda não conseguiu tirar as toxinas que principalmente estão rodando ali no nosso cérebro. Então, é importante logo que acordar já começar a tomar bastante água para que a gente consiga, de uma certa forma, ir eliminando essas toxinas. E aí, tem aqui também uma que eu acho bem relevante como autocuidado, o toque corporal. Deixa eu abaixar aqui. Esse toque corporal, ele é. Opa! O toque corporal aqui, ele é de extrema importância porque, primeiro, você vai estar entendendo quais são os limites do seu corpo, tá? Quando você se toca, você começa a sentir, nossa, tem uma. Ah, nossa, tem uma costela mais alta que a outra. Nossa, essa parte que dói, eu nem sabia, tá? É importante esse fazer esse toque, no autotoque, para que a gente entenda o nosso próprio corpo, tá? E aí ele vai virando uma coisa super rotineira. Para as mulheres e para os homens, eu gosto muito quando a gente vai se maquiar, por exemplo, né? Ou acordar, lavar o rosto, já perceba seu rosto. Às vezes, só de colocar a mão, a gente sente que está uma parte mais inchadinha, ou que tem uma parte mais dolorosa, né? A gente fala aqui da TM, tanto que às vezes ela tá, não está de uma forma sadia. Isso tem muito a ver com a nossa mastigação, com o que a gente está colocando para dentro da gente, mas que não é só o alimento, que também tem as nossas emoções. A gente engole, a gente digere as nossas emoções. E a partir do momento que a gente consegue ter ela como tá mais presente, tá mais consciente, a gente fala, puxa, por que que hoje eu tô mais feliz? Por que que hoje eu tô mais X, né? Mais triste? Então, a gente consegue ter mais consciência, principalmente da nossa ATM, que está ligada à nossa alimentação. Então, eu falo muito dos toques na região do pescoço, porque aqui ele tem um nervo que ele sai diretamente do cérebro e ele vai até o nosso intestino, que é o nervo vago. Então, ele passa aqui pelo pescoço, e aí ele se aprofunda em toda a região aqui da região a região cardíaca,
tá? A parte do estômago e vai lá no nosso abdômen. Então, essa região aqui do pescoço, a gente está muito próximo dele. Então, tem muita gente que tem assim, um desconforto na região da cervical, e às vezes é o nervo vago ali não podendo relaxar, ele não podendo fazer a função dele. A gente precisa ficar muito alerta, em alerta. O nervo vago, ele é uma inervação que faz com que a gente relaxe. Mas se ele está sempre pressionado ou de uma forma que ele não pode fazer esse papel dele, a gente vai estar em alerta, vai estar sempre muito ligado. Então, esses toques na região do pescoço eu acho muito, muito importante. Outra coisa que ajuda muito o nervo vago é cantar. Você não precisa cantar, mas você pode fazer aqueles sons, né, das vogais, das letras, para que essa parte vibre e a gente tenha um relaxamento, né, dessa inervação. E o toque no abdômen. Vou baixar aqui um pouquinho. Essa região aqui do abdômen, bem abaixo das costelas, bem aqui abaixo das costelas, essa região ele passa por aqui também e é super importante a gente fazer essa massagem. Eu gosto muito de fazer durante a noite, antes de dormir, assim, eu deito na cama e já me dou umas apertadinhas, porque aqui a gente tem a parte linfática muito importante, assim como aqui também, tá? Você pode aproveitar já bem aqui na saboneteira, a gente pode fazer alguns toques nessa região e aqui. Tá? Você já estimula tanto a parte linfática, que é a parte de limpeza do nosso corpo, quanto a parte desse nervo vago, e ele traz a tranquilidade, né? O relaxamento. Um outro toque que eu gosto é de fazer, no sentido horário, a estimulação do intestino. Então, do seu lado esquerdo, bem abaixo, assim, bem no quadril, tem o final do intestino. Ali você pode começar a se massagear, porque ali, se você tiver endurecido, a gente vai perceber que tem fezes que não saíram ainda. Então, é importante você estimular e aí depois começar a fazer o movimento horário, né? O final vai ser sempre nesse lado mais esquerdo do seu corpo. E esses são os toques, eu acho, mais importantes, né? Lógico que você pode, durante a noite, também fazer uma massagem nos pés, pode usar um olhinho essencial, uma lavanda que ajuda você a relaxar. Você pode usar uma bergamota se você está um pouquinho mais para baixo. Você pode usar uma bergamota que ajuda você. Parece que você toma uma injeção de ânimo, assim, é bem legal. Então, são esses pontos os mais importantes que eu considero. Aqui estão os meus contatos, né? Meu Instagram e meu WhatsApp. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar, podem perguntar, né, alguma coisa que talvez não ficou tão esclarecida, ou que você, puxa, eu queria saber mais sobre isso. Eu faço consultas também, como vocês estão aí no Rio, né? Posso fazer essa consulta de uma forma online e com bastante eficácia, tá? Porque eu atendo pessoas fora do Brasil, aqui no Brasil, em outros estados também. E a gente marca uma consulta mais para ser mais preciso no que você precisa, você precisa no que você precisa, entendeu? De uma forma bem mais pontual. E o nosso corpo, né, ele reflete os murmúrios da nossa percepção. Então, mantenha-se desperto. Aqui é um convite para vocês estarem cada vez mais conscientes do que acontece com você. Nada vai acontecer com você de uma forma aleatória. Tudo tem um significado. Tudo. Tudo, tudo, tudo. Uma folhinha que cai do seu lado, aquilo sim tem uma informação para você, tá? Então, aqui foi uma coisa muito breve, uma forma da gente se conhecer um pouquinho mesmo que virtual. Tem aqui o link que vai direto para o meu Instagram ou para o meu WhatsApp.